E aí? Opa, Bom, e aí, só. beleza? E esse Bom quadro demais, atrás velho. aí? Você viu? Minha Ou sogra é vidro, minha ou é sogra é vidro, artista. ou é livro ou quadro, né? Tem alguns amigos também que adoram também ficar com quadro de passarinho, paisagem. Bonito, Não viu? é quadro mesmo. É bonita. Legal, Minha sogra legal. ela é Tem. artista. Aqui em casa é cheio de quadro aqui. Legal. É um córrego aí? Eu não, é porque sua cabeça tá tampando? É, Não, tá joia. Ô Wesley, obrigado, cara. Vamos dar prosseguimento aí, né? O pessoal tá entrando aí, a gente pô, vai novamente se pô, que isso. apresentando, né? Uhum. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Algumas pessoas que são novas, né? Não participaram da live anterior que a gente estava com a Simone, Simone Lopes. Nossa temática aqui de agora, nós vamos discutir dentro da Semana do Meio Ambiente. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante hoje, pessoal. Hoje é Dia Mundial da Bicicleta, viu? Então valorizem as Ah, bikes, valorizem a 3 de junho. bicicleta dentro do dia a dia, ainda mais nesse cenário da Covid. Quem puder estar andando de bicicleta para se deslocar, por favor, faça isso. E no cenário pós-Covid, é uma outra oportunidade. Reforçar o trabalho com bicicleta dentro da cidade, para lazer e para trabalho. Queria não deixar de falar, deixar essa mensagem por esse dia. Bom, vamos lá. A temática aqui é o ecoturismo e turismo de aventura, para falar um pouquinho sobre os desafios, oportunidades aí nessa questão do pós-coronavírus. Então, me chamo Gustavo Malaco, sou biólogo, ambientalista, tenho um trabalho social aí no terceiro setor já faz 15 anos. Então, tenho realizado algumas lives essa semana de diferentes temáticas. Mais cedo a gente falou sobre os coletivos socioambientais e agora estamos acabando hoje com essa live aí fantástica aí com a Simone e agora com o Wesley. Deixa eu apresentar o Wesley rapidinho aqui, se eu esquecer alguma coisa, tá, Wesley? Você fica à vontade. Wesley Anastácio, né, turismólogo, gestor ambiental, especialista em ecoturismo, brigadista voluntário, coisa fantástica lá no Parque Estadual do Pau Furado, socorrista, instrutor em técnicas verticais e proprietário, fundador aí da Curupira Turismo e Aventura, aí, que tem um trabalho fantástico. Imagino que tem vários dos seus clientes aqui e aqui na live. Se você quer complementar alguma coisa, fique à vontade, por favor. Não, é isso mesmo, ô Malaco. Gostaria de agradecer aí essa oportunidade, né? Esse convite aí que você fez para nós, para mim, para Simone, né? E para a gente poder representar um pouco do ecoturismo aqui na região, né? De Uberlândia. E é isso. Só agradece aí Não, que é a isso. Eu que oportunidade. fico muito satisfeito e estou devendo vocês, inclusive, aí, por essa doação. Pessoal, o primeiro bloco, né, que a gente fez com a Simone, a gente falou um pouquinho dos conceitos, né, do ecoturismo, turismo de aventura, falou um pouquinho a respeito do que a gente tem um pouquinho na região, especialmente do belo projeto Trilhando com Lobas, né, novamente, reforço quem não assistiu, depois siga lá o Insta. E agora a gente vai fazer uma discussão aqui, também óbvio, do que o Wesley tem de conhecimento aqui sobre o ecoturismo, né, o que ele pode falar, mas uma discussão também política um pouquinho da nossa situação agora no Brasil, no estado e em Uberlândia. Então, assim, Wesley, eu queria começar, eu fiz uma lei, eu vou pegar uma colinha aqui, porque tem algumas coisinhas que a gente esquece. A parte da tarde agora, eu fui dar uma estudada em política municipal de turismo, né, fui estudar um pouquinho. Uberlândia, por exemplo, eu estou falando de Uberlândia, gente, porque eu, Simone, o Wesley, tem vários colegas aqui, então a gente vai dar alguns exemplos aqui de onde que a gente quer chegar. Tem uma política, né, um plano municipal de turismo, uma lei complementar, né, de 2010. Inclusive, Wesley, eu não sei se é de conhecimento de você, inclusive tem um fundo municipal de turismo em Uberlândia, até para a Uhum. gente falar como oportunidades, né? A gente saber o que está acontecendo com esse fundo. Está lá no artigo 6º, né, que foi criado esse artigo 6º, não, artigo 8º, isso. O artigo 6º, na realidade, ele cria o plano municipal. E aí, no ano passado, foi o que me chamou a atenção, a respeito justamente de um decreto, de uma portaria, 4.342, de 2 de janeiro de 2020, na realidade foi esse ano, que implantou o Plano Municipal do Turismo, o PMTUR, no período de 2020 a 2023. Aí, passando direto para o ponto que a gente está discutindo hoje aqui, né, do ecoturismo, eu fiquei procurando a palavra ecoturismo aqui na portaria. Procurei. Eu falei, pô, o plano de turismo deve vir em vários momentos citada a palavra ecoturismo. Eu encontrei uma vez ela. Uma vez. Uma política municipal de turismo de 2020 a 2023. Agora, turismo de negócios, nossa, aí vocês precisam ver o tanto que você encontrou nessa lei. E a palavra ecoturismo, ela vai num boxezinho
É assim, promover, e assim, dentro de uma linha, promover o turismo rural, cultural e de entretenimento. Dessa forma. Quer dizer, a meta já E tá devia errado, falar. né? Devia já falar, promover o ecoturismo, promover o turismo. Olha só, a meta tá aqui, ó. Tô com os papéis, inclusive, aqui, depois quem tiver curiosidade. Aí eu vou lá na linha E, né? Desenvolver o turismo rural nas comunidades da região. E aí o ecoturismo vem como estimular o ecoturismo como forma de conscientização e conservação, seja pela prática de atividades esportivas, bem como através de informações provenientes de quem presta serviço turístico. Então, assim, é difícil, né? Quando a gente não tem. É até um questionamento, né? Eu já te fiz isso aqui. Como é que foi a sua experiência, sabe, Wesley, né? Na construção de políticas públicas municipais no turismo, o Conselho Municipal de Turismo, e se quando foi construído esse plano, se realmente houve um trabalho, né, de procura, de conversar com os empreendedores, de conversar com os usuários, na perspectiva do ecoturismo, do turismo de aventura. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, que eu acho um tema muito importante hoje, Então, nessa Marco, perspectiva bacana pós-coronavírus. Uhum. essa questão que você está falando, porque é uma coisa que nunca é falado, né? Aqui é muito importante. Eu comecei com turismo em 2008, né? Formalmente, mas desde 2006 eu sou ativo na parte do turismo, quando eu entrei na faculdade de turismo e tal. E os professores, né, na época, eles sempre incentivaram que a gente fizesse parte desse meio, como se diz, político, das questões que envolvem o turismo aqui na cidade de Uberlândia. Então, um pouco daquela época, eu percebo assim que a gente, apesar do turismo de negócio ter essa pegada muito forte aqui na nossa região, eu percebo que a gente tinha voz, né, naquela época, em relação a coisas voltadas para o ecoturismo. Por exemplo, aqui na região a gente tinha os roteiros, né, turísticos, que é o circuito turístico do Triângulo Mineiro, o circuito turístico do Tropeiro, o circuito turístico dos Lagos, circuito turístico do Alto Paranaíba, enfim, nós tínhamos aqui, pegando a região aqui mais do lado de cá de Minas, a gente tinha todos esses circuitos. Por exemplo, na época, eu acho que foi em 2009, se eu não me engano, eu fiz o IoT, que é um inventário, para quem não sabe, é um inventário da oferta turística voltado para aquela cidade. Então, eu fiz o de Estrela do Sul, então a gente teve em Estrela do Sul, levantamos lá quantidade de bares, restaurantes, pousadas, hotéis similares, atrativos turísticos. Foi até bacana que naquela época um rapaz chegou a montar uma pequena pousada. Teve um projeto de um hotel muito grande lá também, através desse IoT, do lado, no Rio Bagagem, do lado, para quem não sabe aí, a dona Beja morou lá, né, em Estrela do Sul, do lado da casa dela. Então, assim, a gente tinha um apoio, né, naquela época, a gente via que o ecoturismo ele era mais importante, assim, também para essas pessoas que tendem para o lado da política. Mas, sinceramente, eu fui desanimando, eu fazia parte do Contour, e de um tempo para cá eu fui desanimando porque a gente vê muito assim, só o turismo de negócio e bem pouco. Porque o turismo de negócio, independente de político ou não, ele acontece de qualquer forma, né? Então, assim, você pega aqui o Sim. Uberlândia de segunda a quinta, os hotéis, igual tem vários amigos, que inclusive tem dois que estão aqui, que trabalham em hotéis aqui na região, a gente vê uma taxa de ocupação de 95%, sabe? Aí, por exemplo, você pega um hotel aqui na sexta, no sábado, o valor cai aí 20%, 15%. Né? Por quê? Porque a gente tem um turismo de negócio muito forte aqui na nossa região e o ecoturismo ele é esquecido, né? E ele é esquecido também por conta dessa questão dessas políticas voltadas para o turismo. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, infelizmente hoje a gente não tem política nenhuma. Tanto é que isso daí que você leu tá até errado, porque turismo rural é uma coisa e ecoturismo é outra coisa. Pois Sabe? é. Eu chamei a Porque o atenção isso ecoturismo na hora que eu li isso. Como é que o ecoturismo está dentro de um box de turismo rural? O desconhecimento de quem fez esse plano. Porque quem Desculpa. participa. Tem algumas pessoas aqui que eu acho que não estavam na live da Simone, a Simone explicou isso, né? Então, o ecoturismo, ele acontece em áreas de preservação ambiental. Então, ele acontece dentro de parques nacionais, parques estaduais, parques municipais, em RPPN, enfim. Falou que é área preservada e tem atividade turística, ali é ecoturismo, que é diferente do turismo rural. Pode ser que existe turismo, um ecoturismo dentro do turismo rural? Pode ser, só que são coisas distintas, né? Por exemplo, o turismo rural é mais voltado para, por exemplo, você tem uma fazenda
E aí você vai levar uma criança para tirar um leite, né? Vai comer uma comida diferente, vai participar não só do trabalho em si, mas também das atividades culturais e tradicionais daquela localidade, né? Então, assim, é diferente, falando nessa questão. E Wesley, assim, isso que eu queria trazer alguns números agora, né, das oportunidades que a gente tem perdido, que a Simone a gente já conversou bastante, né, foi legal que você deu antes também, a Simone também falou um pouquinho a respeito, né, de um período que a gente teve um investimento, sim, nessa questão do ecoturismo, e infelizmente se perdeu nos últimos 5, 6, 7 anos, né, inclusive eu fui procurar hoje no governo federal, né, eu falei, gente, o que o governo federal, eu fiz essa pergunta, né, o governo federal está fazendo agora para o pessoal do turismo? Inclusive, o ministro do turismo, ele parece que está mais nas páginas policiais do que propriamente fazendo ações, né? Eles criaram, né, um programa geral, que é um programa emergencial de manutenção de emprego e de renda, quer dizer, para todo mundo, não é uma política específica, né? E aí eles fizeram uma MP 948 sobre cancelamento de serviço, reserva e eventos e garante a relação entre as empresas e os consumidores, né? E nessa questão, talvez, de algum cancelamento, que a empresa ela seria desobrigada, né, a fazer o reembolso imediato. E eu fiquei procurando, poxa, não tem uma política pública realmente que o governo já está pensando, uma saída pós-Covid, o pequeno empresário que a gente conversou mais cedo, né? Como é que fica o pequeno nessa situação? Vai ficar só no auxílio de 600, igual o pessoal da cultura, sabe? É uma situação complicada, mas não era isso, não. Só queria trazer à luz do debate essa falta de entendimento, né, de um setor tão pujante, tão importante, e que novamente é feito, principalmente realizado por pequenos empresários. A gente tem que colocar o pequeno negócio que move. Você vai na África, por exemplo, eu estou falando de países organizados na África, que tem aquele turismo todo de concessão, etc. São os pequenos negócios locais, pegando as comunidades locais, as pessoas, que fazem aquele turismo. Isso preserva o local, sabe? E aí eu fui buscar a questão do turismo local, isso é uma pesquisa do ano passado, uma conclusão do Fórum Econômico Mundial. Uma lista de 136 países, o Brasil aparece em primeiro lugar em potencial de recursos naturais, ou seja, para o turismo. Justamente. Mas perde em competitividade em quase os outros 13 itens listados, né? No ranking geral, o Brasil ficou em 27º lugar nessa discussão do turismo local. Então a gente tem patrimônios naturais e biodiversidades mais ricas do planeta, mas não temos justamente deficiência em segurança, infraestrutura, mão de obra e todo essa questão, né? Então a gente está perdendo, né, grandes oportunidades de pensar o futuro. E aí, só para fechar, para retornar para... Pessoal, tá travando aí? Tá travando para vocês também a fala do Gustavo ou não? Eu tô te ouvindo bem. Acho que tá. Não, então beleza. Não, estou te ouvindo bem. Acho que o pessoal não falou nada, vamos em frente. E aí, vamos falar de unidades de conservação. Eu fui buscar um trabalho que foi feito em 2017. O Brasil aumentou substancialmente, né, dentro dessas unidades de conservação, a visitação. Mas só como comparação, né, em 12 anos, o número de visitantes em parques ele cresceu 327%. Saiu de 3 milhões em 2006 para 12 milhões em 2017. Mas quando a gente compara, por exemplo, países como os Estados Unidos e a Alemanha, eles tiveram nesse mesmo ano, só os Estados Unidos, 312 milhões de pessoas passando nas unidades de conservação. E a Alemanha, com 16 parques nacionais, 50 milhões de pessoas. Então, assim, e olha só os nossos parques, né? Parque na Amazônia, parque na Caatinga, parque na costa litorânea, parque no Cerrado, parque nos Pampas, Lagoas, Pantanal, sabe? A gente então, tem ainda só 12 milhões. Isso falta política pública, isso falta parte de interesse da comunidade e também, né, de alguns empresários. Vamos pegar um caso aqui, vamos pegar o caso de Bonito, por exemplo. O que Bonito era? Você pegar Bonito há 30 anos atrás, 35 anos atrás, Bonito não era nada, né? Só tinha mato só, plantação de soja e feijão, mais nada do que isso. Você pega hoje Bonito, houve políticas públicas voltadas para o turismo, a comunidade local, né, regional ali, você pega Bonito, Bodoquena, aquela região, eles abraçaram, na hora que eles viram que o turismo, quando ele é feito de uma forma certa, uma forma sustentável, né, que protege as tradições, que protege e tal, eles viram que dava muito mais dinheiro do que, por exemplo, o cara criar gado.
E hoje você chega lá, por exemplo, você pega uma propriedade igual o Rio da Prata, o cara, ele queria pavão, ele tem gado também, mas de uma forma mais tranquila, né? Tem mergulho, tem arvorismo, enfim, o cara desenvolveu várias atividades. Hoje você chega em Bonito, por exemplo, eu não estou desfazendo de uma camareira não, mas você chega em Bonito, por exemplo, a camareira, dependendo do lugar, ela fala inglês, né? Você vai conversar com o taxista, ele tem um básico de espanhol, um básico de inglês também, né? Então, ou seja, eles envolveram a comunidade, eles fizeram a comunidade acreditar no turismo, falar assim, ó, o turismo dá certo, o turismo ele dá retorno, sabe? E isso não acontece em vários locais, né? Igual a Simone estava falando aqui da nossa região. Nós temos 47 cachoeiras totalmente acessíveis, nós temos 303 cachoeiras catalogadas num raio de 100 quilômetros, e tem gente que eu conheço, muita gente de 100 quilômetros, e muita gente fala assim, não, eu nunca fui em nenhuma cachoeira, sabe? Então, assim, às vezes é desinteresse da pessoa, talvez não. Então, realmente falta, que é a discussão nossa, né? Essas políticas públicas voltadas para a região. Tanto é que teve uma época que o Center Convention estava fazendo muitos eventos, né, de negócio aqui, e tinha um amigo meu muito forte no hotel, e ele tudo me passava, tipo, as pessoas que chegavam procurando, né, ele criou um guiazinho, passou meus dados e tal, os caras chegavam, falaram, preciso fazer isso, eu levava os caras, ia de carro, levava o cara para conhecer 3, 4, 5 cachoeiras, e os caras adoravam, sabe? Então, assim, os caras falaram, cara, mas por que isso não é divulgado? A gente mora em São Paulo, levei cara de São Paulo, do Rio, de Salvador. Eu pego o guia de Uberlândia, ele fala de Parque do Sabiá, não estou desfazendo, tá? Mas ele fala de Parque Sabiá, Parque Siqueirole, fala sobre o museu e fala sobre o turismo de negócio. Ali você não tem cachoeiras, né, falando das cachoeiras. Ele não fala de nenhum hotel fazenda que nós temos aqui na região. E também não fala parece que é um pouco meio individualista, né? Quando você deixa de falar, por exemplo, do turismo religioso que nós temos aqui do lado em Romaria, quando a gente fala do turismo aquático forte que a gente tem em Nova Ponte, né? Enfim, quando o turismo de pesca que a gente tem em Tupaciguara. Então, eu acho que realmente falta política pública para que a gente possa caminhar num caminho assim mais forte, né, com o turismo, porque a gente sabe que o turismo ele deve ser mais valorizado. E você falando aí de unidade de conservação, eu fico olhando a quantidade de parques que nós temos no Brasil, né, igual você disse, e que são totalmente fechados para o turismo porque não tem nenhum tipo de interesse, né? Não tem. Então, às vezes a gente vai morrer e não vai conhecer aquele local. Então, eu ia falar isso, porque Minas tem um bom exemplo que é Ibitipoca, né? A gente pode dizer que Ibitipoca também foi um case de sucesso, em que também teve a mesma história de Bonito, em que uma pequena cidade com um parque, com infraestrutura, com investimento, com várias cidades, e hoje olha o sucesso que é Ibitipoca hoje. Aqui em Minas Gerais. E aqui o nosso celeiro, o nosso agropop aqui, a gente vem perdendo oportunidades. Isso que agora eu queria entrar, essas oportunidades que eu queria falar. Quando você falou das unidades de conservação, por exemplo, esse é um trabalho do Thiago Beraldo que fez em 2017 agora, um estudo com todas as unidades de conservação em relação ao turismo. E ele concluiu que cada R$1 investido no Instituto Chico Mendes, né, olha só como que falta por parte do governo, considerando salários, manutenção, etc., R$7 retorna em benefícios econômicos para as cidades. Olha só, nós estamos falando que a gente não investe em algo que é comprovado que abriga essas áreas de preservação. E um outro dado também que foi levantado, que eu acho muito importante, que em 2017, os visitantes em todas as unidades de conservação gastaram cerca de R$2 bilhões. 2 bilhões. O valor corresponde a 4 vezes o total de despesa do Instituto Chico Mendes. Olha a distorção. E para finalizar, e depois eu vou falar assim das oportunidades para te provocar, pegando uns dados do Estúdio Medeiros e ONG, que eles compararam o investimento por hectare em unidade de conservação. Nos Estados Unidos se gasta $156 em unidades de conservação por hectare. No Canadá, $53. No México, para não ficar falando que eu estou pegando exemplo só aí dos países mais desenvolvidos, $39. Sabe quanto que é o Brasil? $4 por hectare. Então tá aí a resposta, né, gente? Por que as nossas unidades de conservação estão abandonadas, largadas? Óbvio que lá, sim, funciona bem. A questão das concessões é algo que a gente precisa avançar. Malaco, só um adendo aqui rapidinho. Isso é importante a gente reforçar, que isso não é de agora, viu, pessoal? Sim. Assim, lógico que o governo que está aí está fudendo com tudo, mas isso já acontece há muito tempo.
tá? Principalmente a partir de 2013. Sim, sim. Isso. Então assim, uma oportunidade que a gente tem são as concessões. E da forma que é feita lá fora. Você faz a concessão apenas da questão turística da unidade de conservação. Então, é ali, às vezes, o hotel, a venda de um produto, o serviço de ecoturismo. Agora, a gestão da unidade é porque o pessoal começa a falar em privatização de unidade de conservação. Espera lá, gente, não é esse modelo que a gente está defendendo aqui, não. A gestão é ainda do Estado e da União ou do município que, porventura. Então, nós temos aqui um patrimônio que o Wesley defende, que é o Parque Estadual do Pau Furado, é um patrimônio da cidade de Uberlândia e de Araguari, que tem cachoeira, que tem floresta, que tem trilha, tem tudo lá, pessoal. E olha o estado que está hoje. Pegando fogo, brigadista voluntário, todo o trabalho do pessoal sempre se junta, a Isabelle, a Rafa, o Wesley, o João, muitas pessoas aí que vão na luta, a Eliette, a turma do IEF. Ao invés daquilo ali, já está sendo pensado numa lógica da cidade utilizar aquilo ali como uma fonte de renda. Tiveram audácia esses empresários de Uberlândia de querer mudar o nome do Pau Furado para homenagear um motoqueiro que arrebentava as trilhas lá dentro. Nós fomos xingados de insensíveis, que o cara tinha falecido, aí alguns deputados quiseram passar o chapéu e querer botar o nome do cara num parque estadual Pau Furado que representava as pessoas. É brincadeira. É complicado, você vê, nós estamos agora que a Rafa sorteou a rifa essa semana passada, a gente fez uma rifa, porque infelizmente o parque não tem dinheiro para comprar material para nós brigadistas voluntários para pagar o incêndio. Igual o ano passado, né, você sabe bem, o parque queimou mais de 40 hectares através de um churrasco que o pessoal fez na cachoeira, não apagou e tal, enfim. A gente chegou lá, cadê o material para a gente ir apagar o fogo, para a gente trabalhar? Não tinha o material. Entendeu? Então é complicado. Às vezes o colega falou, não tem combustível para colocar no carro, não tem. Então, assim, é falta de gestão regional? Não, a gente sabe que não é. A gente sabe que a galera aqui corre, faz o que pode. É muito boa. Né, e muito boa. Mas a gente fica triste por isso, né? E pela essa questão que tem acontecido aqui na nossa região. Mas, assim, a gente vê muitas oportunidades também, né? A gente vê muita coisa boa aí que tende a acontecer. Isso que eu estava falando. Uma coisa que eu queria falar também, uma coisa bacana, por exemplo, lá em Mato Grosso, tinha o turismo de caça, não era o turismo, na verdade, tinha muita caça de onça. E aí o pessoal viu que estava morrendo onça demais, gente, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um turismo de onça. O que é o turismo de onça? Vamos trazer as pessoas para cá, para elas verem a onça no habitat natural delas. Isso está acontecendo. Então, justamente. Então, os caras que eram caçadores, que ganhavam lá uma onça, o cara ganhava 400, 500 reais, o cara pegava 2 onças por mês, por exemplo. Hoje o cara guia lá, o cara ganha 300, 400 reais por dia. E o cara tá rindo aqui, o cara protege. O cara falou, ó, no passado eu cacei, eu tirava dente, eu tirava pele, eu vendia e tal, mas por necessidade, né? E também por falta de conhecimento. Hoje o cara tem um conhecimento, ele cuida, ele preserva, ele ganha dinheiro e ele passa isso para os filhos, para os netos, e isso vai acontecendo, né? Então, eu acho que isso falta a gente pegar um pouco disso aqui na nossa região, porque igual a gente falando do Pau Furado, quanto a gente tem lá, né, dessa questão de biodiversidade, né? Você que é biólogo, você sabe falar melhor do que eu. Não, esse turismo de onça que você está falando, há 2 anos atrás eu fui lá conhecer as onças. Pela primeira, eu já vi onça parda, né? Mas a onça pintada eu nunca tinha visto. E, cara, a coisa funciona bem demais. Os bichos estão preservados, não tem mais matança, as pessoas estão empregadas. É caro o turismo? Tem turismo que, infelizmente, gente, a gente tem que entender é o valor da conservação. Você quer o bicho vivo? Justamente. Você tem que monetizar, sabe? Mas tem outras experiências que estão começando a pipocar em outros locais. Então, assim, é uma forma. Eu ia até aproveitar para falar, por exemplo, do turismo de observação de aves, né? Um levantamento que a gente fez na bacia do Rio Berabinha, né, desde Uberaba até Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia e Tupaciguara, nós levantamos aí quase 400 espécies de aves. E aí eu queria colocar uma espécie em destaque. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um turismo internacional de observação de aves. Quem não conhece, tem gente que sai do Japão, da China, é colecionador de passarinho. Eu estava falando no bloco passado com a Simone. O cara, o negócio dele é o selo do passarinho. Ele precisa avistar a espécie.
Você tem uma ideia, tem cerca de 10 mil espécies de aves no mundo. Tem gente que já avistou 9 mil espécies. Imagina quantos países esse cara já rodou. E aí a gente tem uma espécie de ave, eu fui até o autor da descoberta dessa ave, em Uberaba, em campos, né, em áreas brejosas, áreas úmidas, é o segundo local do Brasil que ocorre a espécie. Ele só ocorria no Parque Nacional das Emas, é uma ave noturna, chama bacurau, e eu topei com esse bicho lá em Uberaba. Ou seja, o Parque Nacional das Emas você conhece por causa do André, né, o Wesley? Acho que você já foi com ele lá, não foi? No qual? No Parque Nacional das Emas, acho que já foi com o André, né? Não fui não. Fui com o Não, André, tá, não. mas eu vou contextualizar. O Parque Nacional das Emas é um parque com pouca infraestrutura, uma cidade pequena como Mineiros, não tem um aeroporto regional próximo, então tem uma dificuldade. Por quê? Porque o cara quer colocar esse curiano na sua lista. E agora o que acontece? Nós temos aqui, entre Uberaba e Uberlândia, a 50 quilômetros de qualquer dos municípios, uma espécie que vai ter um monte de gringo para ver observar. Não só gringo, brasileiro também. É um circuito turístico, aqui, no nosso quintal, com aeroporto próximo. E sabe o que nós estamos fazendo com aquele local? Destruindo. Nós não, né? As mineradoras. As mineradoras estão pegando todos aqueles campos com morunduns. Sabe para quê, gente? Para fazer tijolinho de churrasqueira. Quem gosta de um churrasco em casa, lembre-se que boa parte daqueles tijolinhos de churrasqueira vem aqui de Uberaba. Aquilo ali é biodiversidade que está indo embora. Aquilo ali é bicho ameaçado que está indo embora. Aquilo ali é água que está indo embora. Aquilo ali é turismo que está indo embora. Então, para fazer uma provocação com vocês. Então, esse potencial turístico que o Wesley falou aí, da gente levantar. A gente não, o poder público. Quando o Wesley citou que, pô, tinha gente aqui que chegava do hotel e falava, olha aqui, Wesley, tem um pessoal aqui que está ávido para sair para o mato aí, para conhecer uma cachoeira. Esse diagnóstico não foi feito. Esse agora do Plano Municipal do Turismo. As aves que estão aqui próximas ameaçadas, a observação de vida silvestre, o ecoturismo, as cachoeiras, todo esse contexto. Então, novamente reforçar política pública de qualidade, cobrança, ocupar conselho de política pública municipal, pressionar o governo. Do contrário, gente, turismo e negócio. É isso que nós vamos ter. Perda de emprego, perda de biodiversidade. Espera aí que eu acho que deu uma... Tá dando um looping aí no Wesley. Só esperar um pouquinho, viu, pessoal? Eu acho que o Wesley voltou. Tá ouvindo, Wesley? Pessoal, travou pra vocês aí, o Gustavo? Não, eu tô aqui. Deu uma travadinha aí. Mas a gente retornou. Você tá me ouvindo? Eu não sei se eu... Tô te ouvindo. Então, manda ver aí agora. Travou aí pra vocês também? Que eu não sei se é meu Wi-Fi, eu vou sair do Wi-Fi e colocar no 4G aqui. Cuidado pra você não cair, viu? Mas enquanto o Wesley tá fazendo isso, pessoal, é justamente reforçar que a gente tenha essa pressão em um setor que ele tem que desenvolver. Não tem como a gente deixar de ter um patrimônio que é a biodiversidade, que são nossos ambientes naturais, desperdiçados dentro da economia. Ainda mais, como a gente discutiu no primeiro bloco, as pessoas vão querer viajar localmente no Brasil. Já esse cenário pós-coronavírus, vamos dizer assim, os deslocamentos serão regionais, serão locais. Acabou essa história de viajar aí para os Estados Unidos, que essa turma aí adora viajar para a Europa, Estados Unidos. Com a potencialidade que a gente tem aqui, a gente tem uma oportunidade. Vai aí, Wesley. Agora acho que firmou. Não, meu Wi-Fi estava ruim, eu passei por 4G, agora vai, beleza. No fim, eu não entendi. Você fez uma pergunta? Não fiz pergunta não. Eu estava falando a respeito justamente desse potencial que a gente perde na região, desse potencial que a gente tem, citando seus exemplos, do próprio parque. Eu acredito muito na questão das parcerias público-privadas. O município ele pode trabalhar com instrumentos econômicos, é algo que a gente tem que começar a trabalhar. Por que empreendedores que trabalham com ecoturismo, por exemplo, tem que pagar uma taxa de comercialização de ISS, de repente, uma pessoa que trabalha com turismo de negócio? Não faz muito sentido, né? Gente que está trazendo conservação da biodiversidade, saúde para as pessoas, enquanto um cara que está no bar fazendo turismo de negócio com a pessoa que paga o mesmo ISS, não é razoável isso. Então a gente tem que criar uma política que aproxima mais investidores. E aí o papel do município é fazer o diagnóstico, fazer o marketing para as pessoas, para os empreendedores, para os pequenos empreendedores. Não adianta, grande gente, infelizmente nesse cenário do ecoturismo, quer fazer um resort,
quer fazer um grande hotel, agora na base mesmo, não. Quantas organizações que a gente tem aqui em Uberlândia, pequenos empresários, que de repente não tinham interesse de assumir uma cachoeira da Sucupira dentro de um ambiente saudável de negócio, com segurança, com empréstimos baixos, por exemplo, fazer um bom trabalho ali dentro. Os caras, eles querem ganhar, né, Gustavo, é muito, né? Tipo assim, turismo de massa. Sempre. E o ecoturismo, você trabalha com poucas pessoas. Então, assim, às vezes, nós vamos em alguns atrativos com 30 pessoas, com 40, mas o cara com turismo de massa, por exemplo, você pegando em praias, tipo Porto Seguro, por exemplo, né? Caldas Novas, Termas do Laranjais, por exemplo, não desfazendo de quem, os amigos que trabalham nessas áreas, mas não dá para se comparar, né? Então, você vai fazer um passeio na cachoeira, você tem um limite de pessoas. Você vai fazer um mergulho, você tem um limite de pessoas. Você vai fazer um rapel da mesma forma. E como o cara quer abocanhar isso de uma vez, acaba que o cara não é interessante para ele, né? Mas a nossa região, cara, é rapel, é escalada, é slackline, dá para voo livre ali em Araxá, né? No Horizonte Perdido, região da Serra da Bucaina. Aqui na nossa região também, a gente tem alguns, né, alguns picos também que dá para fazer atividades como voo livre, paraquedismo, que começou aqui na época do Sabiá, ele faleceu e acabou parando. É uma atividade, o paraquedismo é uma atividade que dá um retorno muito grande, né? Eu digo assim, para a comunidade como um todo, né? Porque envolve muitas pessoas, né? A gente pega aí, igual Piracicaba, cidade de Boituva, por exemplo, cara, você chega lá num sábado, tá lotado lá de paulista, de gente de tudo que é lado, querendo saltar de paraquedas. E aqui a gente tem que sair de Uberlândia e andar aí quase 600 quilômetros para saltar de paraquedas, né? Então, é um lado assim do turismo que dá para a gente tentar puxar também. A Nath aqui, ela reforçou lá em Maragogi, né, um trabalho com peixe-boi, né, em relação ao turismo. Não, tem vários exemplos. A gente citou a onça, peixe-boi, tem espécies de aves também que tem todo o turismo, as araras de Lear, e hoje elas sobrevivem justamente porque as pessoas foram incorporadas no turismo. A gente está com um trabalho de reintrodução de uma espécie ameaçada lá no Grande Sertão Veredas, e a gente está fazendo um trabalho de conexão com a população, e o nosso objetivo final é trabalhar o turismo rural sustentável com a prática de observação de vida silvestre, dentro de uma RPPN e uma comunidade tradicional em volta. E isso com iniciativa privada, instituição de pesquisa e sociedade civil. Então, assim, são as conexões. Assim, eu acho que o turismo ele tem que acabar abraçando todo mundo, né? Todas as classes sociais. Infelizmente, nós temos aí muitas pessoas que ainda não têm acesso ao ecoturismo, né? Ao turismo de uma forma geral. Mas falando do beerwashing, que você falou aí, me lembrou, quando eu fiz a minha monografia na Serra da Canastra, fiquei lá um tempo, cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de japonês, canadense, europeu, os caras com as câmeras gigantescas, sabe, um investimento fodido, os caras saem do outro lado do mundo para vir ver passarinho aqui na Serra da Canastra. Para ver o pato mergulhão. Pra ver o pato mergulhão, sabe? Aí eu falei assim, caramba, né? Por que a gente não pode trazer isso para nossa região aqui pro Triângulo, né? E não perder rios, né, Wesley? Muito importante, a gente troca rio por hidrelétrica. Nós já tivemos o exemplo, quem mais velho, eu não, vou começar no canal de São Simão, eu tenho fotos só, mas quem conheceu o canal de São Simão chora, porque o que era o canal de São Simão? Depois nós perdemos agora o Rio Araguari, há uns 15 anos atrás, né, o funil, eu conheci bem o funil, e outros amigos. Depois o Berabinha começou com algumas hidrelétricas no Baixo Berabinha, e agora continua, né? Foi quase o Rio Tijuca, a gente salvou o Rio, e agora o Rio Claro, né? Tive a notícia hoje que a licença prévia saiu da hidrelétrica. Então, assim, que troca que é essa, gente? Trocar rio por turbininha, que sendo que você tem energia solar, eólica, biomassa, um monte de alternativas, e jogar, voltando ao tema, jogar turismo fora. Gente, é o pequeno empreendedor que faz também a economia desse país. É um negócio local. Quando o Wesley falou fazendo a diferença, o pessoal quer o turismo de massa, aquele tanto de gente. Poxa, mas tudo bem, então beleza, vamos pegar então 100 empreendedores com 30 pessoas? São 3 mil pessoas. Sabe? Justamente. Então, esse tipo de análise a gente tem que ter. A gente tem que fortalecer, batalhar, não desanimar, ir para frente. O Wesley continua, Simone, o João, todo mundo que a gente conhece no turismo tem mantido a firmeza, a fibra. Tem um caminho sim aí, mas a gente tem que fortalecer.
gente tem que mostrar para as pessoas, para os bons empresários, também não é fulanizar todo mundo, não. Tem bons empresários aí. Tem muitos bons empresários. Falta um pouquinho de segurança jurídica nessa zona desse país aqui também. Trazer mais segurança jurídica traz também, e óbvio, as políticas de crédito pequeno, gente. Um cara pega empréstimo para fazer uma hidrelétrica, paga com o nosso dinheiro aí 2% ao ano. Aí um coitado do empreendedor aí vai pegar um dinheiro aí, vai pagar 20, 30, 40, 50, 100% ao ano. O que é isso, gente? Esse país não é feito para gente correta, séria, empreendedora, não. Pegar dinheiro com os outros é fácil demais. Pegar o nosso dinheiro, e no geral é isso. Fiz uma crítica à hidrelétrica, mas esses grandes resorts aí, vai ver esse resort é dinheiro no cash, na hora. Isso é dinheiro do BNDES, gente. Isso é dinheiro Justamente, de banco, nosso, sabe? A gente ainda não entrou na parte da pandemia, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bora mas lá eu agora. vejo aí, por exemplo, só você falando do empréstimo aí, me lembrei aqui. Para nós que somos pequenos, a gente não tem muita onde correr. E aí você pega esses caras grandes, né? Aí, por exemplo, uma CVC da vida, você pega aí uma Gol, você pega aí uma Azul, você pega dono de resorts, de complexos de hotéis, o cara chega lá e fala assim, ó, eu tô precisando aqui de 40 milhões, porque o trem aqui tá feio pra mim. Na hora! Agora, você é pequeno, você chega lá e fala, eu preciso aqui de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Cara, uma dificuldade, burocracia, o tanto de negócio, aí na hora que você vê, você desanima, você fala, não, vou trabalhar aqui, vou correr atrás para conseguir isso, sabe? Então, realmente é muito difícil. Mas a gente está aí firme e forte e não vamos desanimar, não. Né? Wesley, vamos falar então um pouquinho aí. Qual que é o seu sentimento em relação ao pós-coronavírus aí? Né? O que você pode me falar aí dentro da sua atividade? E aí vende seu peixe também. Tem alguns amigos meus aqui também. Vende seu peixe aí, que eu sei que vejo suas fotos aí, os destinos maravilhosos sempre. E assim, não só os destinos, mas o trabalho, vejo os elogios ao seu trabalho profissional aí. Então, Gustavo, quando a pandemia começou, então, assim, eu acho que eu decretei o fechamento o fechamento das viagens, né? A parte operacional, mas a parte aqui não parou. Acho que foi dia 17 ou dia 18 de março. E aí, no início, eu fiquei um pouco preocupado, mas eu falava assim, isso aí 15 dias, estamos de volta, né? Tranquilo. E aí, fui vendo que o negócio foi arrochando, aí passou 30 dias, passou 60 dias, hoje já depois de amanhã completa 90 dias, né? 3 meses que a Curupira está parada sem poder desenvolver nenhum tipo de viagem. E passou várias coisas na minha cabeça. E aí eu estou tentando acompanhar vários e vários amigos que trabalham com turismo também, não só aqui em Minas, outros estados, né? Algumas pessoas eu conheço também, até de outros países e tal. E, cara, sinceramente, é difícil a gente poder falar alguma coisa mais concreta, porque ninguém tem nenhum tipo de certeza. Mas a gente tem aí as nossas, como se diz? A gente tem as nossas teorias, né? Então, assim, o que eu tenho visto? A gente viu que ontem, se eu não me engano, morreu, acho que bateu o recorde, 1.000 e tantas pessoas, se eu não me engano. E tem dia que isso dá um desânimo na gente, você fala assim, caraca, quando isso vai acabar? Mas uma hora o negócio tem que acabar, né? Então eu percebo assim, cara, na hora que realmente a gente chegar nesse achatamento da curva e tiver uma diminuição do caso de morte e também dos casos de pessoas, né, com Covid, com certeza vai dar para a gente ter um pouco mais de norte. Por exemplo, eu tenho uma viagem marcada em julho agora para Bonito. Bonito agora, no dia 1º de junho, ela reabriu. Mas e aí, o pessoal pergunta, e aí, Wesley, você vai fazer viagem ou não? Hoje, do jeito que as coisas estão, eu não faço a viagem. Como é que eu vou fazer uma viagem, sendo que o número de casos aqui em Uberlândia estourou? Nós estamos, acho que, na casa aí de 30 mortes, né? Tudo bem que lá tá tranquilo, né? Lá na região, o pessoal tá se cuidando e tal, mas a gente pode pegar casos aqui e levar para lá, né? Então, assim, eu acredito mais no segundo semestre, assim, agosto, setembro, eu acredito que vai dar, assim, para a gente poder retomar, só que igual eu acho que a Simone chegou a comentar aí, nós vamos ter que repensar em cada detalhe da viagem, né? Vai ser um outro tipo de planejamento. E assim, todo mundo já está cansado de escutar esse negócio de álcool em gel, de máscara e tal. Só que realmente nós vamos ter que repensar como nós vamos fazer isso. Vamos ter que solicitar para que cada cliente nosso faça um teste? Não sei.
se vai ser assim. Vamos lá, não, é só você verificar se a pessoa está com febre? Também não sei. Sabe, a gente está avaliando para ver como é que vai funcionar. Mas o que eu vejo, nós vamos voltar com um número menor de pessoas, né? Principalmente no que a gente fala em relação ao transporte, porque assim, é impossível a gente fazer turismo e não aglomerar. É muito complicado. Então eu penso assim, um número menor de pessoas no transporte, igual, vou dar o exemplo de Bonito, como lá vai funcionar. Lá vai funcionar 50% nas pousadas, hotéis, 50%. Os atrativos que, por exemplo, eles trabalhavam aí com 200 pessoas por dia, dividido em 20 grupos de 10, por exemplo, eles vão trabalhar com 20 grupos de 5, tá? Vão tentar trabalhar com mais, por exemplo, o grupo ali, esses aqui são familiares, ou esses aqui são amigos, vão tentar trabalhar com esse tipo de público. E, cara, e é isso, assim, aí eu tô aqui na expectativa de poder voltar o mais rápido possível, mas é lógico que a gente não pode ser hipócrita, né? Eu tenho que acompanhar o que está acontecendo no país. Por exemplo, em Gramado, né, e Canela, eu acho que eu comentei isso na minha live semana passada, semana atrasada, lá também reabriu para o turismo, só que lá está acontecendo um turismo regional. Então, as pessoas que estão visitando Gramado e Canela são as pessoas que ainda não tinham visitado a cidade e moram ali no entorno ali de Porto Alegre, Caxias do Sul, no sul de Santa Catarina. Ainda, pelo que eu conversei com um amigo lá, não está tendo um turista daqui do Sudeste, por exemplo, sabe? Então, eu realmente aqui estou repensando para ver como que nós vamos desenvolver o turismo assim, de uma forma mais legal, né, para cada ser. Porque assim, ó, a gente vai voltar a retomar as atividades em breve? Vamos. Quando a gente vai ter segurança total? Só quando desenvolver a vacina. Não adianta eu querer falar assim, ó, a gente vai viajar para a Serra da Canastra. Beleza. Não, Wesley, eu tô totalmente seguro? Não sei, ninguém tá. A gente só vai estar a partir da vacina, né, Gustavo? Então, assim... Com certeza, com certeza. Inclusive, eu vou até desembolar aqui um termo, para que quando as pessoas forem, né, fazer a viagem com a gente, elas saibam disso. Mas, assim, eu só vou fazer isso para tentar ter o mínimo mesmo, assim, de uma aglomeração, né? Então, eu tenho conversado com meu parceiro de transporte, tenho conversado muito com meus colegas das hospedagens também, dos atrativos. Por exemplo, semana que vem eu ia para Chapada Diamantina. E eu entrei em contato lá, e o rapaz falou assim, se vocês quiserem vir, vocês podem vir. Eu falei, cara, a gente não vai. Eu não vou levar 42 pessoas por aí do jeito que as coisas estão. Então é melhor eu remarcar a viagem. Então, assim, eu estou remarcando. Eu tive aí, eu acho que uns 5% só, 5, 7% de cancelamento. Grande parte das pessoas, elas entenderam o que está acontecendo com a gente, elas remarcaram, sabe? Ótimo. Então eu agradeço muito também. E é isso. Eu acho que a passos lentos a gente vai retomando as nossas atividades, né? Mas sempre tentando ter um pouco mais de cautela. Muito mais do que a gente tinha antes, né? Agora tudo que você vai fazer tem que ser pensado antes, né? Não é à toa que tanto você como a Simone, né, são profissionais e empreendedores aqui de sucesso, né? Pela uma palavra muito sinceros e responsáveis. São duas palavras Obrigado. muito importantes hoje, eu acho que é isso que vocês vão continuar trilhando. Eu acho que só um adendo que eu reforcei com a Simone, eu tenho a percepção que agora a gente, nesse primeiro momento, acho que nós vamos ter que trabalhar mais os circuitos, como você já citou lá em Gramado, né? Circuitos locais. Eu acho que essa é a aposta para os pequenos deslocamentos, para as pessoas realmente que têm um pouco mais de controle dentro do processo. Eu acho que essas grandes viagens, elas enquanto não tiver a vacina, eu acho que vai ser difícil a gente avançar. Vai ser um pouco mais, justamente, vai ser um pouco mais complicado, né? Mas então, assim, eu acredito. A gente tem estudado, porque assim, eu trabalho em várias regiões, não só aqui na região, mas em vários outros lugares. A gente tem estudado muito essa questão, igual eu tinha dito aí, não a superlotação do transporte, né? Só que isso entra outra questão. Por exemplo, você pega um veículo que cobra X, por exemplo, você pega um veículo, você vai para determinado local, você vai pagar lá 20 mil reais, você vai dividir por aquela quantidade de assentos. Se você for levar a metade, se você for levar, não tira ali. Se você for levar a metade, esse custo do transporte ele vai elevar muito. E aí, quem vai viajar?
sabe? Então, assim, a gente realmente tem que repensar isso. Por enquanto, por exemplo, igual a Simone citou, todo dia alguém manda mensagem, e quando vai voltar? Eu tenho certeza, se eu falar assim pô, vamos viajar hoje, tem uns doidos aí que vai, vamos embora, vamos encher o busão e vamos embora, mas não é assim que funcionam as coisas, né? Mas eu acredito muito no ecoturismo, tanto é que se você pesquisar aí nos jornais, no mundo inteiro, é o turismo, a atividade turística que vai tipo, despontar, né? Então, porque a gente vai estar sempre em áreas mais abertas, né? É uma coisa mais tranquila. Mas você estava falando aí, eu te cortei? Não, não, não. Eu só estava dizendo isso a respeito desse trabalho local. Eu acho que é isso que vai ser potencializado. E outra coisa que a gente tem que pensar é mais tecnologia no processo, né? Hoje os ônibus aí de Uberlândia estão lotados, a gente fica pensando, gente, por que até hoje o sistema público não conseguiu ter um sistema tecnológico para o cidadão, um app, que ele dimensiona a entrada e saída, e o próprio ônibus já falou ao cidadão, não entra aqui. A gente está no século passado, em plena pandemia, e a gente não implementa sistemas para dar segurança ao cidadão. Sabe? É impressionante. E o turismo vai acabar trabalhando com isso também. Nós vamos ter que trabalhar, a tecnologia tem que vir para isso. Na taxa de ocupação, até quando a pessoa recebeu, ó, aqui já chegou, não dá mais para vocês virem na trilha. Essas coisas nós vamos ter que conectar. Não tem jeito. Não tem jeito. O Wesley, para a gente não ficar apertado, porque senão daqui a pouco esse negócio aqui começa a pitar. Eu acho que a gente já está com 50 minutos de prosa. Você nem vê o tempo passar aqui. Eu acho que eu terminei 20h45. Comecei aqui, já são 20h36. Você falar um pouquinho para a gente começar para as considerações finais, vende seu peixe novamente, eu sei que é para frente. Fala aí um pouquinho aí, sei lá, dos principais destinos aí da Curupira. Aí depois eu finalizo do lado de cá com você. Primeiro te agradecer, né? Grato demais você e a Simone e a todos que estão assistindo aí, estão firmes aí nessas lives, estão acompanhando a gente. Fica à vontade aí que depois eu falo um pouquinho também, para finalizar. Obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, o convite aí, pela sua participação na live. Então, a Curupira Turismo, ela é uma agência de ecoturismo voltada totalmente ao ecoturismo, então a gente trabalha basicamente com ecoturismo e turismo cultural. A gente gosta de trabalhar muito com parques, né? Parques nacionais, com parques estaduais também. Basicamente, a gente gosta de trabalhar com trilhas, né? Ou hiking, ou um trekking. A gente trabalha também com atividades como rafting, atividade como rapel, né? O voo de balão também, são atividades que a gente trabalha. E nós trabalhamos com Pirinópolis, Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, São Tomé das Letras, Brotas, Festival de Inverno em Ouro Preto, Mariana, mas isso vai levar um tempo, porque, né, o festival acaba aglomerando. Inclusive, o festival desse ano já foi cancelado, mas a gente trabalha também. Como você citou aí antes, a cidade de Vitipoca é um destino que a gente trabalha. Carrancas, Brumadinho. Então, tem algumas cidades que tem ano que a gente faz, tem ano que a gente não faz, fica parado, mas a gente sempre retorna. Serra da Canastra é onde eu comecei, né? A história da cultura começou na Serra da Canastra. A gente trabalha muito aquela região. Capitólio, eu tinha parado um tempo por conta do turismo de massa. Eu fiz até uma denúncia, não sei se você lembra. Lembro, enfim, acompanhei. Deu mó auê, mas eu vou retornar, mas com um outro tipo de viagem, uma viagem mais voltada a áreas não tão conhecidas da região de Capitólio. Nós vamos voltar para lá também. A gente trabalha com região de cavernas, né? Igual o Petar, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, mais ao sul de São Paulo. Você já colocou o Peruaçu? Você falou em caverna, você colocou o Peruaçu já também? Não, Peruaçu, né? É uma região. Cara. Peruaçu é fantástico. Nossa. Um lugar sensacional. Inclusive, eu tô com um projeto de voucher, Gustavo. É um voucher que a pessoa ela compra esse voucher, né, da Curupira e a gente destina parte do valor para as cidades, né, que a gente tem parceria. Ontem mesmo eu enviei parte desse valor, mais ou menos aí 25% desse voucher. Eu enviei para o Peruaçu, com os amigos lá que estavam precisando. Enviei para a Chapada dos Veadeiros, lá na comunidade de Calunga, meu amigo Gadão, que também eles estavam precisando. Eles estão sofrendo agora com a Covid. Muitos quilombolas estão perdendo a vida por conta da Covid, pela negligência do governo federal. Desculpa, mas não podia deixar de falar. E terra também, viu? Eu não sei se você viu a matéria, depois eu vou até publicar ela, sobre o que está acontecendo lá com os calungas. Enviei também para São Tomé das Letras, né? Então, São Tomé das Letras,
Chapada dos Veadeiros. Mandei para Mariana. Eu tenho um amigo lá, um guia, na região de Mariana, ali do lado de Ouro Preto também. Porque, não sei se você sabe, depois do rompimento da barragem em Mariana, o turismo lá caiu, assim, 80%, sabe? E até hoje, é engraçado que muitas pessoas, como o público-alvo das pessoas que vão para cidades históricas de Minas não são mineiros, são cariocas, paulistas, eles acham, quando fala Minas, acha que tudo tem barragem. Tanto eu lancei uma viagem para São Tomé, o cara falou assim, cara, eu não vou não, porque São Tomé é uma cidade que tem barragem, né? Eu falei, cara, se uma barragem atingir São Tomé, que está a 1.400 metros de altitude, você pode esquecer, né? Então, assim, o turismo lá foi muito prejudicado, o turismo em Brumadinho, Ouro Preto, né, nessas cidades históricas. E aí também encaminhei uma grana para lá também. Mas eu acho importante falar sobre esse voucher aí, para a gente poder auxiliar esses colegas aí. Mas é isso, Gustavo, no mais é isso, agradeço demais aí a oportunidade. Você esqueceu de falar da Argentina, né? Você esqueceu de falar de um filezinho aí que você não falou, que você já levou a turma pra Patagônia, que é um destino que eu tô ávido tô louco. E esse a gente tava com uma marcada agora em novembro, né? A gente ia pro deserto do Atacama agora em novembro, mas aí eu tive que cancelar, porque não dá tempo pro pessoal pagar, não sei como é que vai ficar a situação. Mas no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai retornar aí com as viagens internacionais. Joia. E é isso. Wesley, obrigado. Deixa eu só dar mais um aviso antes de vocês saírem, pessoal. E dentro da semana agora de meio ambiente, eu ainda estou com mais 3 lives. Amanhã, quem puder, 10 horas da manhã, pelo meu canal do YouTube. Joga lá Gustavo Malaco, você vai encontrar. Se não, vai no meu Instagram, gustavo.malaco. Vai ter o link na bio lá de um outro debate muito importante a respeito da desconstrução da agenda socioambiental do Brasil. Vai ter um ex-ministro do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, amanhã. O João Paulo Capobianco, que foi também praticamente ministro do Meio Ambiente. Ele assessorou a Marina ali por 6 anos dentro do Ministério do Ambiente. Amanhã, 10 horas da manhã, a agenda desse pessoal é assim, gente, não tenho consigo conciliar. Mas um debate muito qualificado, vocês não têm ideia da história desses caras. Então, só acompanhar. À noite, eu vou falar com 3 arquitetos urbanistas, a Du, de Belo Horizonte, e mais 2 arquitetos urbanistas de Uberlândia, o Ariel e o Henrique. Nós vamos falar do Estatuto da Cidade e os planos diretores, planejamento urbano, vamos falar do Estudo de Caso de Uberlândia e de Belo Horizonte. E sexta-feira encerro a semana, no Dia Mundial de Meio Ambiente, com a questão de resíduos sólidos, compostagem, lixo zero, com o Bernardo Marques e com a Sheila, o pessoal do Compostos e do Ecolabora. Então, me segue aí, Gustavo.malaco, que a gente está finalizando essa programação tão especial para vocês. Pode falar, Wesley. É só para eu vender antes o tempo, daqui a pouco acaba. O pessoal tá perguntando aí se vai salvar a live. Sim. Pessoal, é o seguinte, eu vou compartilhar. Se não der pau, eu perdi a live do Mário Mantovani semana passada, tecnologia, esse negócio. Eu vou jogar essa live, eu sei que da Simone acho que foi. Eu vou jogar essa live pro IGTV, vai ficar lá. Mas o que eu tô fazendo? Depois que eu baixo no IGTV, eu tô pegando um arquivo e jogando ele dentro do meu canal do YouTube, tá? Então fica mais fácil, fica mais seguro do que o IGTV também. O IGTV fica aquela bagunça, mas ela vai estar salva lá, vocês podem. Se vocês não encontrarem, já pode ter certeza. Ou foi porque eu perdi a live pela questão tecnológica, ou tá lá no meu canal do YouTube. Então já vai estar salvo lá dentro. E é bom que vocês vão pegar a live da Simone e a live do Wesley na sequência. Tá bom, gente? Wesley, de novo, obrigado de coração. Obrigado, Simone, se você estiver acompanhando ainda. Brigadão. Vamos fazer outras. Vamos trazer outras pessoas. Tem que trazer o João para falar aqui, a Carol, o Beto, toda essa galera, para depois a gente falar do rafting. Vamos marcar outros espaços, conectar a turma. Quem sabe a gente monta uma sala uma hora aí. Vamos embora. Vamos montar 100, 200 pessoas dentro da live para falar de ecoturismo aí. Tá bom? Com certeza. Gente, conta comigo. Muito obrigado. Não, eu tô contando o tempo todo. Lembre-se, fica em casa, tá, pessoal? Se possível aí. Se não puder, usa tudo que puder utilizar. E quem tá dando umas escapulidas na cachoeira aí, por favor, vai sozinho, com cuidado, mas evita, vamos evitar. Um abração, gente. Boa noite. Valeu, um abraço. De coração, tá bom? Obrigado, gente. Obrigadão, beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau. Encerrando aqui.